Oi, gente, meu nome é Giovanni e hoje eu vou falar um pouco sobre a digestão, absorção e formação de fezes no trato gastrointestinal. Bom, como objetivo de aprendizagem, eu trouxe que é importante que vocês possam entender o processo de digestão de carboidratos, de proteínas e de gorduras, relacionar as enzimas e proteínas envolvidas com a digestão, conhecer o processo de absorção de carboidratos, de proteínas, de gorduras, de íons e de água, e apontar as enzimas e proteínas relacionadas com a absorção. Desses objetivos, os mais importantes são aqueles relacionados com os processos. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a digestão. A digestão de alimentos no ser humano ela acontece principalmente por hidrólise. No caso dos carboidratos, a síntese dos carboidratos ela acontece por condensação de dois monossacarídeos, ou seja, um íon H+ é removido de um monossacarídeo, enquanto outro íon OH- é removido do outro. Dessa forma, enzimas do trato gastrointestinal elas catalisam a reintrodução de íons hidrogênio e hidroxila aos polissacarídeos, separando em monossacarídeos. No caso das gorduras, a gente pode tomar o exemplo dos triglicerídeos, que são as gorduras mais comuns. Elas são formadas por 3 moléculas de ácidos graxos condensadas com a molécula de glicerol. Durante a condensação, 3 moléculas de água são removidas. Então, para a digestão dos triglicerídeos, basta reinserir 3 moléculas de água, separando ácidos graxos e glicerol. No caso, esse processo é catalisado por enzimas do trato gastrointestinal. No caso das proteínas, as proteínas elas são formadas por múltiplos aminoácidos que se ligam por ligações peptídicas, ligações por condensação, que removem um hidrogênio de um aminoácido e um hidroxila de outro. Aí, no caso, a digestão ela é feita pelo processo inverso de hidrólise feito por enzimas proteolíticas. E nessa figura aqui do lado a gente tem a fórmula geral da hidrólise que está no livro do Guyton. Bom, então vamos aprofundar um pouco na digestão de cada um desses tipos de alimentos. Na digestão de carboidratos, nós temos que os principais carboidratos da dieta alimentar são a sacarose, a lactose e o amido. Além deles, nós temos muitos outros carboidratos. E é importante só ressaltar que a celulose, embora seja um carboidrato, ela não é considerada um alimento para os seres humanos, porque ela não é hidrolisada por nenhuma enzima humana. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre as bactérias do trato gastrointestinal que cooperam com essa situação, mas não existe nenhuma enzima humana capaz de hidrolisar a celulose. Os enterócitos do intestino delgado, eles contêm 4 enzimas, que são essas enzimas que estão realçadas para vocês, que são a lactase, sacarase, a maltase e a dextrinase. Bom, a maltase, ela vai clivar a maltose em 2 glicoses, como vocês podem ver nessa figura do Silverthorne. A sacarose, a sacarase, ela vai clivar a sacarose em 1 glicose mais 1 frutose. E a lactase, ela vai clivar a lactose em 1 glicose mais 1 galactose. Então, ela vai estar clivando esses disacarídeos em monossacarídeos. Quanto à a dextrinase ela vai clivar a dextrina, que, como vocês podem ver, quando um polissacarídeo ele é hidrolisado por amilases, ele vai gerar como produto disacarídeos, trissacarídeos e também dextrinas. Essas dextrinas são, no caso, pequenos polissacarídeos que vão ser clivados exatamente por essa dextrinase. Então, essas enzimas, elas no caso vão clivar disacarídeos em pequenos polímeros de glicose e monossacarídeos. E esses monossacarídeos eles são hidrossolúveis ao entrar em contato com os enterócitos. Aí, no caso, esses monossacarídeos eles vão seguir imediatamente para a circulação portal. Então, seguindo o nosso raciocínio, agora a gente vai falar sobre a digestão de proteínas. A digestão de proteínas ela começa no estômago pela enzima proteolítica pepsina, que é a enzima proteolítica mais importante do estômago.
ela fica ativa em pH de 2 a 3 e ela é inativada em pH acima de 5. Então ela precisa de um pH ácido. Para manter esse ambiente ácido, as células parietais ou oxínticas, elas secretam ácido clorídrico para poder manter esse pH. A pepsina, ela é capaz de digerir inclusive o colágeno, que é muito pouco afetado por outras enzimas. Então, dessa forma, a pepsina ela atua digerindo o colágeno para que outras enzimas possam digerir bem outras proteínas da carne. O colágeno está muito presente nas carnes animais. A pepsina ela não termina o processo de digestão, ela apenas inicia o processo de digestão e converte proteínas a proteoses, peptonas e outros polipeptídeos, que vão ser mais tarde clivados por outras enzimas. No intestino delgado superior, duodeno e jejum, nós vamos ter essas enzimas que estão realçadas, que são a tripsina, a quimotripsina, a elastase e a carboxipolipeptidase. Elas são enzimas proteolíticas pancreáticas e no caso da tripsina, da quimotripsina e da elastase, elas são endopeptidase, que vão digerir as ligações peptídicas internas. Isso porque as proteínas elas apresentam uma externidade carboxy terminal, amino terminal e uma sequência de aminoácidos internas. Então, essas endopeptidases elas vão atuar exatamente nessa parte interna da proteína. A tripsina e a quimotripsina elas vão clivar as moléculas de proteína em pequenos polipeptídeos, enquanto a elastase ela vai digerir as fibras de elastina abundantes em carnes. No caso da carboxipolipeptidase, ela é uma exopeptidase ou ectopeptidase. No caso, ela vai atuar na extremidade carboxy terminal, digerindo as ligações peptídicas terminais, liberando aminoácidos individuais. O Berne ele é um pouco mais específico com relação à atuação dessas enzimas e, de acordo com ele, a tripsina ela é específica para a clivagem de aminoácidos básicos. E assim, no caso, a tripsina ela vai clivar esses aminoácidos básicos e vai resultar em peptídeos com aminoácidos C-terminal básico. Já a quimotripsina e a elastase, elas vão ter preferência por aminoácidos neutros. No caso, vão resultar em peptídeos com aminoácido C-terminal neutro. A atuação delas é parecida. E no caso, o que muda só é que o peptídeo com aminoácido C-terminal neutro ele vai ser metabolizado, vai ser clivado pela carboxipeptidase A, enquanto o peptídeo com aminoácido C-terminal básico ele vai ser clivado pela carboxipeptidase B, no caso a sua extremidade carboxy terminal. E ambas as carboxipeptidases elas vão resultar em pequenos peptídeos livres neutros e aminoácidos básicos. A maioria das proteínas ela é digerida até dipeptídeos e tripeptídeos. O Berne traz ainda um detalhe importante de que essas enzimas elas não são liberadas na sua forma ativa. Aí no caso, a enzima enteroquinase ela vai clivar o tripocinogênio em tripsina ativa e a tripsina ela vai clivar os demais precursores das proteases secretadas pelo pâncreas em suas formas ativas. Aí no caso a tripsina que vai clivar o tripsinogênio em tripsina, ou seja, ela mesma, a quimotripsina, o quimotripsinogênio em quimotripsina, a proelastase em elastase, a procarboxipeptidase A e B em carboxipeptidase A e B. Na membrana dos enterócitos, nós vamos ter outras peptidases, que são as aminopolipeptidases,
que assim como as carboxipeptidases, elas são exopeptidases ou ectopeptidases, mas ao invés de serem ávidas pela extremidade carboxiterminal, elas vão ser ávidas pela extremidade aminoterminal. E assim, elas vão liberar, né, no caso, o aminoácido terminal. Além das aminopolipeptidases, nós também vamos ter diversas dipeptidases, que vão se projetar através da membrana para o exterior, onde vão entrar em contato com o líquido intestinal. E assim hidrolisar os polipeptídeos remanescentes em tripeptídeos, dipeptídeos e aminoácidos, que são facilmente transportados para o interior dos enterócitos através da membrana. Então, as aminopolipeptidases e essas dipeptidases, elas vão ter esse papel de finalizar, de certo modo, a digestão das proteínas para que elas possam entrar dentro do enterócito, sendo elas presentes na membrana do enterócito. Os aminoácidos, então, eles vão passar por proteínas de transporte de aminoácido, enquanto os di e tripeptídeos vão passar por proteínas de transporte de peptídeo. E no interior do enterócito, eles vão ser clivados por peptidases citoplasmáticas. Aí, no caso, essas peptidases citoplasmáticas tem alguns exemplos aí, como a prolidase, dipeptidase, tripeptidase, que são peptidases específicas para diversos tipos de aminoácidos que ainda não foram hidrolisados. Assim, digerindo dipeptídeos e tripeptídeos aminoácidos, e esses aminoácidos eles serão transferidos para o sangue. Prosseguindo, vamos falar então sobre a digestão de gorduras. As gorduras mais comuns, como eu já falei, são os triglicerídeos. Eles são formados por glicerol esterificado com 3 moléculas de ácidos graxos, enquanto os fosfolipídios e ésteres de colesterol, eles também contêm ácidos graxos e são considerados gorduras. No caso do colesterol, o colesterol é um composto esterol que não contém ácido graxo, mas ele apresenta características de gordura, por isso, do ponto de vista da dieta, ele é considerado uma gordura. Então, a gente vai estudar também o colesterol na digestão de gorduras, embora ele não seja exatamente uma gordura. Bom, antes de falar das enzimas, é importante a gente falar sobre o processo de emulsificação das gorduras. A emulsificação é a quebra física dos glóbulos de gordura em partículas pequenas. Isso porque as lipases, elas são hidrossolúveis e elas só podem funcionar na superfície da gordura. Então, é importante que você aumente essa área de superfície, quebrando esse glóbulo de gordura em partículas menores. O processo de emulsificação ele inicia com a agitação no estômago, mas a principal parte do processo ela ocorre no duodeno pela atuação da bile, que contém sais biliares e fosfolipídio-lectina. Tanto os sais biliares como a lectina, elas vão apresentar uma porção solúvel em água e outra porção solúvel em gordura. Como vocês podem ver na imagem, a porção solúvel em gordura vai se dissolver na camada superficial dos glóbulos de gordura, enquanto a porção polar vai se dissolver no líquido circundante. Isso vai diminuir a tensão interfacial da gordura e com a tensão interfacial baixa, com a agitação, os glóbulos de gordura eles quebram em partes menores e essa ação ela é semelhante à ação dos detergentes. Com a emulsificação, estima-se que há um aumento da área de superfície da gordura em até 100 vezes. Agora falando sobre as enzimas, nós vamos ter a lipase lingual, que é secretada pelas glândulas linguais na boca e deglutida com a saliva, o que permite a atuação dela também no estômago.
porém ela digere apenas uma pequena quantidade de triglicerídeos, o que a torna insignificante. A enzima mais importante para a digestão dos triglicerídeos é a lipase pancreática, que está presente em uma enorme quantidade no suco pancreático. Existe também essa lipase entérica, mas ela também não é muito relevante. Então, a gordura, como vocês podem ver nesse esquema, ela passa pela atuação da bile mais agitação, que é o processo de emulsificação, e torna-se gordura emulsificada. Essa gordura emulsificada, ela passa pela atuação da lipase pancreática e acaba resultando em ácidos graxos e 2 monoglicerídeos. A fosfolipase A2, vocês estão vendo, ela hidrolisa os fosfolipídios e a enzima hidrolase de éster de colesterol, ela vai hidrolisar os ésteres de colesterol. Esse processo de hidrólise das gorduras é um processo muito reversível e os sais biliares, eles vão remover os monoglicerídeos e os ácidos graxos próximos das partículas de digestão para evitar a reação inversa. Esses sais biliares eles tendem a formar micelas. O que são micelas? São agregados cilíndricos compostos por várias moléculas de sais biliares. Elas são formadas pois a parte lipossolúvel de diversos sais biliares envolve os produtos da digestão da gordura, enquanto a parte hidrossolúvel da micela fica voltada para fora. Então, no caso, basicamente, esses sais biliares eles vão envolver os produtos da gordura para que eles não passem por uma reação inversa. As micelas, elas também transportam esses monoglicerídeos e ácidos graxos através da membrana do enterócito. Aliás, até a membrana do enterócito, porque como eles são lipossolúveis, eles podem atravessar a membrana dos enterócitos. Aí essas micelas elas são reaproveitadas, esses sais biliares eles são reaproveitados e vão atuar novamente nesse mesmo processo. Ou mesmo no processo de emulsificação que eu falei antes. Bom, vamos falar agora sobre a absorção gastrointestinal. Inicialmente, é importante falar um pouco sobre a área de absorção do trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, nós vamos ter pregas de Kerckring, que são denominadas válvulas coniventes, e elas vão aumentar em 3 vezes a superfície absortiva. Nós vamos ter também vilosidades, que vão aumentar em até 10 vezes essa superfície absortiva. E microvelocidades da borda em escova dos enterócitos, que vão aumentar em até 20 vezes a superfície absortiva. Esse aumento de várias vezes, ele nos dá uma superfície absortiva de até 250 metros quadrados, o que é equivalente a uma quadra de tênis. Na velocidade, o sistema vascular ele está em posição favorável para absorver líquidos e materiais dissolvidos para o sangue porta e os vasos linfáticos, que são os lactíferos centrais para a absorção da linfa. As microvelocidades elas apresentam filamentos de actina contráteis, que vão causar movimentos contínuos, renovando o contato com o líquido luminal. Bom, agora vamos falar sobre a absorção de íons. Inicialmente eu vou falar sobre a absorção do íon sódio, porque esse é como se fosse o íon fundamental da absorção de outros íons e também de glicose e aminoácidos. Então ele é importante que seja falado primeiro porque ele está envolvido com várias outras absorções. O transporte do íon sódio ele acontece por transporte ativo secundário. O que é o transporte ativo secundário? Nesse caso, no enterócito, eu vou ter uma bomba de sódio e potássio, como vocês podem ver, virada para o espaço paracelular na membrana basolateral. Então, é uma bomba de sódio e potássio que não está voltada para o lúmen,
mas ela está voltada para a saída de dentro do enterócito de sódio para o espaço paracelular. O funcionamento dessa bomba gera um gradiente de concentração entre o lúmen e o interior do enterócito, provocando o influxo de sódio por meio desses cotransportadores. Esses cotransportadores são o cotransportador de sódio-glicose, cotransportador de sódio-aminoácido e o trocador de sódio-hidrogênio. Esses processos eles são transportes ativos secundários, ou seja, eles não utilizam energia no cotransporte, mas eles utilizam a energia gerada pela bomba de sódio e potássio, porque eles precisam do gradiente gerado por essa bomba. Então, o gasto de ATP ele está na bomba de sódio e potássio basolateral e não nos cotransportadores nem nos trocadores. A osmose da água ela é o transporte por difusão da água até que o químon esteja isosmótico ao plasma. Pode ocorrer tanto a absorção quanto sair da água, e isso vai depender da osmolaridade do químon. Como eu falei, ocorre um transporte de sódio para o lado do espaço paracelular, e a água segue a osmolaridade pela via paracelular, passando pelos bordos apicais das células epiteliais e também pela via transcelular, passando através das células para os espaços paracelulares, caindo no sangue circulante venoso. Então, o mecanismo pelo qual o sódio entra no espaço paracelular também influencia diretamente a osmose da água, devido a essa mudança de concentração iônica. Então, de certo modo, o sódio ele vai meio que puxar a água. Aí, no caso, quando a pessoa ela se desidrata, eu vou ter uma grande produção de aldosterona, que é um hormônio que é secretado pelas glândulas adrenais. Ele vai provocar a ativação dos mecanismos de transporte de enzima associados à absorção de sódio pelo epitélio intestinal, e essa maior absorção de sódio, por sua vez, vai aumentar a absorção de íons cloreto, água e outras substâncias. Isso porque o sódio meio que vai puxar a água por causa da osmose e aumento da concentração no espaço paracelular, como eu já falei. Os íons cloretos eles são transportados segundo o seu gradiente elétrico. Então, ocorre a geração de diferença de potencial transepitelial por causa do transporte de sódio para o espaço paracelular, e os íons cloretos vão seguir dessa forma esse gradiente elétrico gerado pelos íons sódio. Isso eles atravessam a membrana por difusão no intestino delgado. Já no ilho e no intestino grosso, há a presença de trocadores de cloreto bicarbonato. Esses trocadores de cloreto bicarbonato eles vão trocar cloreto por bicarbonato. Eles são importantes no intestino grosso porque esse bicarbonato ele vai ser utilizado para neutralizar os produtos ácidos das bactérias da flora intestinal. E aqui cabe falar um pouco sobre a diarreia por cólera. A diarreia por cólera ela tem o seguinte mecanismo: células epiteliais imaturas elas estão profundas nas pregas do epitélio intestinal e secretam cloreto de sódio e água. Aí já nas células mais superficiais, que já são mais maduras, elas vão reabsorver esse cloreto de sódio e água. As toxinas da cólera, elas podem provocar secreção exagerada, superando a absorção. Como? Por meio da sinalização por AMP cíclico, que abre canais de cloreto e ativando assim a bomba de sódio
que acompanha o cloreto, provocando grande perda de líquido por osmose e até morte. No caso dos íons bicarbonato, eles vão ser absorvidos de duas maneiras. A primeira delas é um modo indireto, no qual o trocador sódio-hidrogênio ele vai trocar íon sódio por íons hidrogênio. Esses íons de hidrogênio, que são cargas positivas, eles vão avidamente buscar os íons bicarbonato, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar em água, que permanece no TGI, e dióxido de carbono, que é absorvido para o sangue e expirado nos pulmões. E essa é o modo indireto. Agora, também existe o trocador cloreto bicarbonato que eu já falei, que vai liberar bicarbonato no lumen intestinal, que vai ajudar na neutralização dos ácidos formados pela atuação das bactérias. Eles estão mais presentes, esses trocadores, no intestino grosso e no íleo. Os íons cálcio eles podem ser absorvidos de duas maneiras. A primeira maneira é a maneira na qual os íons cálcio eles passam pela via paracelular em um movimento passivo e não regulado. E a segunda maneira, os íons cálcio eles são absorvidos ativamente no duodeno. O fator importante de controle da absorção do cálcio é o hormônio paratireóide, que é secretado pelas glândulas paratireóides, e a vitamina D. Daí, o hormônio paratireóide ele ativa a vitamina D e intensifica a absorção de cálcio. Como vocês podem ver na figura, existem canais de cálcio que permitem a entrada de cálcio dentro do enterócito. Aí esse cálcio ele pode passar por um transporte ativo que é regulado pela vitamina D. No caso, o Silverthorne ele é ainda mais específico e afirma que é a vitamina D3. O ferro proveniente da alimentação ele se apresenta de duas maneiras. Ele pode se apresentar como ferro M, e esse ferro M ele é absorvido por um transportador no enterócito para dentro do enterócito, e ele pode ser também apresentado como ferro ionizado. Esse ferro ionizado ele é ativamente absorvido por um cotransporte com H+, por uma proteína chamada de transportador de metal divalente, que é o DMT1. Dentro da célula, enzimas vão converter o ferro M em ferro ionizado, que vão deixar a célula por um transportador chamado ferropostina. Além desses íons, cabe falar também do íon potássio, dos íons magnésio, fosfato. Eles são absorvidos ativamente através da mucosa intestinal. E o único detalhe importante relacionado a eles é que íons monovalentes eles são absorvidos com facilidade em grande quantidade, enquanto íons bivalentes normalmente são absorvidos em pequena quantidade. Só que isso não é um grande problema, porque no corpo humano normalmente esses íons bivalentes eles não são tão necessários em grandes quantidades. A absorção de carboidratos ela acontece na sua maioria sob a forma de monossacarídeos, sendo 80% glicose e 20% galactose e frutose. A absorção de glicose e galactose ela ocorre por processo de cotransporte de sódio, aquele mesmo processo de transporte ativo secundário que eu já tinha falado. Então, o transporte ativo de íons sódios através da membrana basolateral das células epiteliais intestinais ele provoca uma diferença de concentração que vai promover o fluxo de sódio do lúmen para o interior do enterócito. Aí esse sódio ele vai se combinar com a proteína transportadora que também transporta a glicose e vai transportar os dois juntos para dentro do enterócito. Aí no caso a frutose ela não é transportada por esse cotransportador, ela é transportada pela borda em escova pela GLUT5 e na célula epitelial no lado interno, né? A GLUT2 vai facilitar a difusão desses monossacarídeos através da membrana basolateral para o espaço extracelular e daí diretamente para o sangue. As proteínas, depois da digestão, elas são
absorvidos através do epitélio intestinal sob a forma de dipeptídeos, tripeptídeos e alguns aminoácidos livres. A energia para esse transporte ela é suprimida pelo transporte ativo secundário. Da mesma maneira acontece o cotransporte de sódio e aminoácido. Com todo aquele processo que eu já expliquei antes, que o sódio, a bomba sódio-potássio na membrana basolateral, ela provoca um gradiente de concentração de sódio, que faz com que o sódio tenha a tendência de entrar dentro do enterócito, e aí ele se acopla a esse cotransportador, assim como o aminoácido e as duas substâncias elas entram dentro do enterócito. Alguns aminoácidos eles não usam esse mecanismo de cotransporte com sódio, eles usam enzimas específicas. Com relação às gorduras, né, como eu falei, as micelas elas liberam os monoglicerídeos e ácidos graxos na membrana das bordas em escova, e os monoglicerídeos e ácidos graxos, como são lipossolúveis, atravessam essa membrana e vão para o retículo endoplasmático liso da célula. Aí eles são usados para formar novos triglicerídeos, e esses triglicerídeos eles vão ser então formados quilomicrons, vão cooperar para a formação de quilomicrons, que são estruturas específicas para o transporte desses triglicerídeos. Aí os quilomicrons, eles vão seguir pelo ducto linfático torácico e depois vão cair na circulação sanguínea. Então, quando eles saem, eles não vão ser transferidos para o capilar, vão ser transferidos para os lactíferos das vilosidades. Além disso, há uma pequena quantidade de ácidos graxos de cadeia curta e média, como os da gordura do leite, que são absorvidos diretamente pelo sangue porta em vez de serem convertidos em triglicerídeos e depois transferidos para a linfa. Isso porque ácidos graxos de cadeia curta eles são mais hidrossolúveis. Bom, agora chegamos à formação das fezes, e é importante ressaltar que grande parte da água e dos eletrólitos no quimo que estão no cólon, eles são reabsorvidos, bem como praticamente todos os íons. Grande parte da absorção no intestino grosso ela se dá na metade proximal do cólon, o que confere a essa porção o nome de cólon absortivo, enquanto o cólon distal ele funciona principalmente para o armazenamento das fezes. E desse modo ele é conhecido como cólon de armazenamento. No cólon há alta capacidade de absorver ativamente sódio, e a diferença de potencial elétrica gerada pela absorção promove a absorção de cloreto. Porém, os complexos juncionais entre as células epiteliais do epitélio do intestino grosso eles são muito menos permeáveis do que os do intestino delgado. Isso evita a retrodifusão, ou seja, isso evita que os íons eles retornem através dessas junções, permitindo absorver muito mais sódio, principalmente sob o efeito da aldosterona. Como eu já falei antes, o intestino grosso ele secreta íons bicarbonato, enquanto absorve simultaneamente íons cloreto. Por aquele trocador cloreto bicarbonato que eu já tinha falado antes. O bicarbonato ele ajuda a neutralizar produtos ácidos da ação bacteriana. O intestino grosso ele tem a capacidade de absorver até o máximo de 5 a 8 litros de líquido e eletrólitos por dia. Em caso de volume maior, ocorre diarreia. E ele também apresenta bactérias que produzem vitamina K, vitamina B12, tiamina e riboflavina, além de diversas gases. A vitamina K da substância é a mais importante porque é um produto que a alimentação ela não sacia a quantidade necessária de vitamina K, e é necessário essas bactérias mesmo. As fezes, elas são normalmente compostas por 3/4 de água e 1/4 de matéria sólida, e a cor amarronzada das fezes é causada por causa da estercolibina
aliás, estercobilina e urobilina, derivados da bilirrubina. Bom, gente, essas são as fontes que eu usei. Eu me baseei principalmente no Guyton, isso porque o Guyton faz uma divisão fisiológica e essa aula ela tinha mais um cunho de divisão fisiológica, enquanto o Berne ele faz mais uma divisão anatômica que está mais relacionado com a estrutura do módulo de digestório na medicina. Daí o Berne eu também utilizei, vocês viram, para pegar imagens e também alguns conceitos que só tem no Berne. E o Sievert também eu peguei principalmente imagens. Então era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.